Bem-vindos à sessão de hoje. Meu nome é Natália Holton, oficial técnica em políticas, planejamento e avaliação de atenção primária da saúde. E realmente é uma honra moderar a sessão de hoje, uma série de webinars dedicada à atenção primária da saúde. E hoje, especialmente, temos o prazer de fazer o lançamento do relatório regional titulado Políticas de Organização da Atenção Primária de Saúde em Países da América do Sul. Realmente é um prazer, uma honra moderar essa sessão e apresentar um grupo distinguido de painelistas que não só foram parte do grupo de investigação que desenvolveu o relatório, mas também são gestores, fazem políticas nos seus próprios países e terão muitos insumos a compartilhar conosco no dia de hoje. Antes de começar, gostaria de mencionar alguns aspectos logísticos. Teremos interpretação simultânea em inglês, português, espanhol e francês. Vocês podem escolher a língua da sua preferência e para escolher, pode fazer clique no botão de globo na parte inferior da tela de Zoom. Teremos interpretação simultânea nos sistemas de signos internacionais, senhas internacionais, que vocês poderão ver na tela. Por favor, lembrar que o convite está aberto para colocar perguntas, comentários durante a sessão através do chat, também na função de Q&A. Também um convite para nosso distinguido grupo de painelistas para interagir com a audiência através do evento. Bom, para poder iniciar a conversa, quero convidar o Dr. Ernesto Básculo, chefe de Unidade de Atenção Primária da Saúde e Serviços Integrados de Saúde da OPS, que dará umas palavras de abertura. Bem-vindo, Ernesto. Obrigada. Obrigado, Natália. Realmente sou muito feliz por essa oportunidade, o lançamento do nome da Organização Pan-Americana da Saúde, em nome da Organização Pan-Americana da Saúde. Eu queria dar as boas-vindas. Espero que vocês curtam esse quarto seminário, webinar da série Atenção Primária da Saúde. Foi um ano muito enriquecedor enquanto a webinars que a maioria esteve falando de níveis de produção não são muito ricos enquanto à revelação dos conteúdos, mas eu acho que muito estratégicos. E esse, sinceramente, acho que é um caso especial. Essa publicação, falando, claro, de forma central, a atenção primária da saúde, mas também não só fala de questões conceituais, uma clara definição do que aonde a gente quer ir, pensando na atenção primária da saúde como uma estratégia para garantir o direito à saúde da população, mas permite ver de forma concreta sobre 9 países da região: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai. Na verdade, um trabalho incrível, porque nesses países da região de Sudamérica oferece uma diversidade de casos, contextos sociais, culturais, políticos, de desenvolvimento de sistemas muito diversos. Esse documento é fruto de uma revisão exaustiva de alta qualidade que foi feita entre agosto e dezembro do ano 2022. Eu queria falar sobre a data porque é importante reconhecer o contexto a partir do qual não só se deu a informação, mas também se analisou quais seriam os avanços, os desafios mais importantes até esse momento. Temas-chave sobre
os quais está relacionado documentos, lições aprendidas e o reconhecimento de quais são os desafios, tem a ver com aspectos estruturais dos sistemas de saúde. Primero, el tema del Primeiro, liderazgo a questão político da para liderança llevar adelante política políticas de para atención fazer primaria de la salud. políticas de atenção Segundo primária lugar, da la saúde. gobernanza, las Segundo estructuras lugar, a institucionales de los governança, as sistemas. estruturas institucionais dos En sistemas. tercer lugar, el tema del Terceiro lugar, financiamiento, a muy bien questão do colocado y financiamento, enraizado como colocado parte como del resto de parte los componentes do y no resto dos como una componentes, e dimensión não en como uma paralelo dimensão y separada. paralela El tema de e participación separada. A social y questão de comunitaria, participação social e indispensable comunitária, para pensar la indispensável participación para social pensar es que a un sujeto participação social é um indispensable sujeito en los procesos indispensável no solo de nos processos implementación, não só de de formulación de implementação, tales políticas mas de formulação y los das políticas modelos de também. atención centrados en las E os personas, modelos de razón atenção de ser centrados nas en muchos pessoas, casos o motivo, de este em tipo de muitos casos, desse reforma tipo centrada de sobre la reforma atención primaria. centrada sobre a atenção Esta primária. publicación Essa de esta forma publicação nos ofrece una oferece, mirada então, comparada olhar sobre qué se está comparada avanzando, sobre o que cuáles son estamos las brechas, avançando, quais são cuáles as son los brechas, problemas, las quais são os dificultades, los problemas, desafíos para dificuldades, consolidar desafios, que la atención para primaria de la consolidar que a salud atenção primária da sea una estrategia de saúde seja Estado, uma ¿no? estratégia de Sea Estado, puesta en seja el nivel más colocada no alto nível de las mais políticas alto públicas, das políticas con el objetivo públicas, de com o la equidad, objetivo de da fortalecer sistemas de equidade, salud más fortalecer sistemas de equitativos saúde y, por supuesto, equitativos más e, resilientes. claro, mais resilientes. El compromiso de la O Organización compromisso Panamericana da de Salud Organização con Pan-Americana da esta agenda Saúde, com essa de la atención agenda primaria de la da salud, atenção primária da eh, saúde, yo creo que es muy claro, pero eu acho que é necesito muito claro, mas reforzarlo porque no preciso podemos reforçar, desaprovechar porque ninguna temos que oportunidad. aproveitar todas as Nosotros oportunidades. como Organización Panamericana de la Nós, como Salud, nos Organização Pan-Americana da comprometemos a apoyar a los Saúde, países temos o compromisso de a apoiar os fortalecer esta países a perspectiva de fortalecer atención primaria de a la salud, perspectiva de atenção primária apoyando da saúde, transformaciones en los apoiando distintos transformações nos niveles del diferentes sistema de níveis salud, dos ya sea a sistemas de nivel saúde, macro, meso, a nível micro, macro, con meso, cooperación micro, técnica, com con cooperação herramientas de trabajo, técnica, con ferramentas de generación de trabalho, com evidencia, geração de con evidência, desarrollo de com capacidades de desenvolvimento de los distintos capacidades dos actores diferentes y las setores, distintas das estructuras y diferentes organizaciones estruturas e que se organizações involucran en este que se proceso, envolvem no processo, habilitando también habilitando espacios de também diálogo espaços para para o alinear diálogo, a para todos alinhar estos elementos que son centrales, esses que es la elementos que são gobernanza, el centrais, que são a financiamiento y los governança, modelos de atención centrados financiamento en e las modelos de personas, atenção pero centrados nas pessoas, especialmente mas promoviendo el especialmente diálogo social promovendo o y diálogo político social e para que político estos anhelos y estos para que diseños esses de anelos, procesos de desenhos transformación se de lleven processos de a cabo en la transformação se práctica façam y na tengan prática e sustentabilidad no sejam solamente sustentáveis, financiera, sino não también só política. de forma En este financeira, mas também marco, el política. informe que Nesse hoy marco, o presentamos relatório que apresentamos contribuye hoje con insumos contribui muy com insumos prácticos muito para traducir práticos esse para compromiso traduzir esse en compromisso decisiones y en acciones em concretas. decisões de ações Nos podemos concretas. preguntar, ¿qué Podemos nos aporta un informe perguntar o que más? ¿Qué aporta um relatório a aporta este mais? informe en Esse particular? En primer relatório em lugar, particular, evidencia práctica em primeiro sobre lugar, evidencia arreglos institucionales práticas y operativos sobre que permiten que el primer nivel de atención problemas, sea tanto una puerta de entrada efectiva a trabalhos las redes integradas administrativos de que servicios de permite que salud, como seja también ter um maior una pieza acesso e clave também seja uma coordinando la red, peça-chave, coordenando a articulando el rede, e esfuerzo de articulando o distintos actores de la esforço agencia de que diferentes forman parte setores de de la red. agência que formam Ser parte un da vínculo redes, directo que ser um fortalezca vínculo la capacidad de direto, resiliencia de los forte, sistemas de salud, para melhorar incluso a vinculándolo con resiliência, a los aspectos capacidade, más vinculando também com os fundamentales de la aspectos salud mais pública. fundamentais da saúde pública, Incluso que tenga esta inclusive que tenha perspectiva essa centrado perspectiva en la centrada mirada del no territorio, olhar do de las território, condiciones en cómo das la población condições vive, como a população vive, trabaja, se trabalha, organiza, se se moviliza. organiza, se Este mobiliza. elemento sobre el tema Esse del territorio es elemento sobre a fundamental questão do porque con território é esta fundamental, perspectiva de porque com atención essa primaria de la perspectiva de salud atenção primária podemos da ver saúde, en estos
casos. podemos ver Cómo nesses se articula casos gobernanza, como são financiamiento y articulada participación governança, comunitaria. financiamento e ¿En qué participação medida estos comunitária, em qual elementos medida están esses presentes en elementos las políticas estão presentes nas o todavía políticas, existen ou desafíos se ainda tem para desafios transitar en ese proceso? para andar nesse Y por processo. último, lecciones comparadas que nos Finalmente, ayuden lições comparadas a que escalar lo que ajudem funcione y a corregir a lo que no funcione, melhorar, con aumentar o que funciona e foco corrigir o que não funciona, en com mejorar las foco, condiciones de melhorar as condições de accesibilidad, de acesso, continuidad y de calidad de la atención. continuidade e qualidade da Este es un atenção. webinar de Esse lujo. aqui é um webinar de Eh, luxo. Vamos a conocer en detalles los hallazgos que Conheceremos a emergen del detalhe informe, os achados eh, que saem do pero hay tres relatório, puntos que me parece que son mas três pontos que eu distintos. acho En que primer são lugar, el especiais. Em rol que primeiro tienen los lugar, o recursos papel dos humanos, recursos los equipos humanos, multiprofesionales, as con equipes un enfoque multiprofissionais com familiar, enfoque familiar, comunitario, y todo lo que comunitário, habíamos hablado en tudo que cuanto a al gente rol que falou esperamos del do primer nivel de papel, atención. que Es esperamos o primeiro nível de importante atenção. É muito importante nutrirlo de nutrir cuáles son de esos quais sujetos, são os esos equipos sujeitos, de as recursos humanos, equipes de recursos incluso humanos, incorporando inclusive con nombre y incorporando apellido el com rol de nome, ciertos sobrenome, o profesionales como papel el de rol de alguns la profissionais, como enfermería, o papel da agentes comunitarios, enfermagem, que son agentes comunitários, que absolutamente são absolutamente indispensables con esta perspectiva indispensáveis com essa territorial que les perspectiva mencionaba territorial previamente. que Pero falei hablando de previamente. territorio, yo creo Mas que la falando do território, territorialización y la acho que a descripción poblacional territorialização e a son descrição como popula condiciones da população indispensables são de la condições lógica indispensáveis da de la atención lógica primaria de la da salud. atenção primária da Pero bueno, saúde. no solo requieren Mas, bom, não nominalizar la precisa población, só de necesitan fazer también nominal para a de alguna população, mas forma precisa também de alguma forma sumar de mecanismos de coordinación y adicionar obviamente el mecanismos de financiamiento de los coordenação e, recursos claro, humanos que son orçamento, necesarios. financiamento, Y, recursos humanos que y são además, necessários. yo creo que uno de los puntos que son E acho que um dos obviamente hoy pontos que más, hoje más são populares, mais más comentados, populares, tiene que ver con comentados, tem a consolidar ver com innovaciones, consolidar esos inovações. procesos de cambio Esses que tienen processos de mudança que têm ciertos alguns, características que son algumas nuevas y características son que são en muchos casos novas. nos Muitos podemos casos encontrar podemos nos con encontrar com innovaciones locales, en inovações donde se articulan, locais, como onde comentaba são previamente, articuladas, como la vigilancia falamos, sanitaria a con la vigilância asistencia, sanitária com incluso con la assistência, participación inclusive com a comunitaria, participação articulada con comunitária, un abordaje articulada com intersectorial. a Y abordagem uno de los elementos más intersetorial. Um dos importantes elementos que mais hoy está en boca de importantes que hoje todos es el está uso de la todo mundo telemedicina, falando disso, la o uso da transformación digital telemedicina, a como transformação no solamente digital, como una condición, não sino como só una como uma característica condição, mas que uma va característica habilitando que condiciones de acceso sobre la habilitará población condições de que acesso tenía sobre a distintos população tipos de que tinha barreras, diferentes tipos de mejorando de alguna barreiras, forma la melhorando de alguma calidad forma y a la coordinación del qualidade primer e nivel a de atención. coordenação do primeiro nível de Este atenção. lanzamiento Esse esperamos que lançamento, sea esperamos un que primer paso, seja esperamos um que abra el primeiro camino passo, de abrir um nuevas publicaciones. caminho Nos de comprometemos en novas esse sentido. publicações. Nosso compromisso Nos é esse. gustaría, en este caso, Gostaríamos, nesse caso. Desculpa, o som parou. Creo que hemos tenido un problema Acho que de tivemos um audio por problema parte de de áudio Ernesto. por parte do Oh, Ernesto. ya estás de regreso, Oh, Ernesto, adelante. você voltou, perdón, Ernesto? perdón, no sé, Oi, ¿me desculpa. escuchan? Sí, ya te Consegui estamos me escuchando. ouvir? Creo que estabas Sim. en el momento Acho que del estava cierre. no momento Ah, bueno, do muy bien. fechamento. Lo que quería era destacar Bom, eu futuras queria publicaciones destacar vinculadas futuras publicações con esta misma vinculadas com perspectiva, essa trabajando perspectiva, también trabalhando a também nivel a subregional nível en subregional em Centroamérica, Centro-América, incluso también en el Caribe. inclusive também no Eh, Caribe. bueno, también me gustaría Bom, articular gostaria também de este lanzamiento falar do con los lançamento próximos pasos. nos próximos Este, passos. uno, Ernesto, ¿te has muteado? ¿Está apagado tu Ernesto, micrófono? acho que você se silenciou. sí, se hizo automáticamente, Se perdón. Estabas silenciou, hablando de los desculpa. siguientes pasos.
Sí, perdón. Estamos falando dos seguintes Y para passos. mí, Sim, puntos desculpa. importantes que Bom, para tenemos que mim, pontos articular en esta importantes que temos conversación. que ver nessa Uno de conversação. ellos es el Deles consenso técnico é o sobre redes integradas de consenso servicios de salud técnico sobre redes que integrais de hemos saúde desarrollado que junto a la desenvolvemos OPS, pero junto junto con el Banco à Mundial y el OPS, BID. junto com o Esto me Banco parece que es Mundial, un BIP, marco conceptual y que é um marco operacional conceptual, que nos sirve para operacional, pensar la que serve organización para de pensar servicios na organização de integrados. serviços Obviamente tiene mucho integrados. diálogo Claro, tem muito sobre, diálogo sobre esta sobre publicación. essa El publicação. informe que lanzamos hoy O también es relatório un que lançamos insumo hoje também é um útil para insumo muito útil operacionalizar ese para consenso a en los territorios, operacionalização ¿no? do Y el consenso documento técnico de nos RIS territórios, que documento viene en técnico de camino, que risco voy a mencionar que está posteriormente a al caminho, cierre, que falarei permitirá también depois, profundizar su permitirá implementación. também Y de cara al 2026 melhorar estaremos a publicando un formação. análisis E de cara a regional basado en una 2026 encuesta daremos um relatório global regional liderada por la com, Organización baseada numa Mundial de enquete la Salud sobre atención regional primaria, sobre atenção primária, que ofrece un marco que oferece um muy ágil y marco muy muito útil para revisar útil políticas y para planes ver, rever con un lente de políticas, la atención primaria de planos salud y com para lentes monitorear de avances atenção hacia la primária da cobertura saúde e universal de la salud. monitoramento. En síntesis, Em síntese, estas producciones essas convergen, se alinean produções alrededor de la se atención alinham ao primaria de redor da salud atenção primária como una da estrategia saúde central como uma para estratégia promover la central salud para universal. promover a saúde universal. Combinan evidencia, consensos Combina técnicos, cooperación evidencias, consensos interinstitucional técnicos, cooperação y aportes muy interinstitucional prácticos e que aportes sirven para práticos gestores que y servem para hacedores de políticas gestores, y as gestores. pessoas que La fazem as sesión de hoy está políticas. organizada en A tres sessão de momentos. hoje La está presentación organizada del em três informe, momentos. A Ernesto, si te apresentação do parece, informe. puedo hacer una Ernesto, moderación que poderia está un voltar poquito na atropellada moderação? porque Desculpa, vamos en el minuto 15. porque vamos no sí, minuto 15. Discúlpame, Ernesto. Desculpa, Muchísimas Ernesto, gracias por la mas introducción y muito la obrigada contextualización. pela introdução Tengo e o trabajo como contexto. Tenho moderadora de trabalho de hacer moderadora, estos que é ajustes en el fazer esses tiempo ajustes no y bueno, tempo, quiero dar ahorita el paso mas para queria poder dar o hacer la passo para presentación poder fazer a del informe apresentação do y el honor, ¿no?, de relatório presentar e a a dos honra de colegas que apresentar dois tuvieron colegas la coordinación que tiveram del a equipo de coordenação da investigación a cargo equipe de la de producción de pesquisa este informe que estamos encarregada da presentando. produção do En relatório que primer lugar, estamos a la doctora apresentando. Em Patti primeiro lugar, a Fidelis de doutora Patti Almeida, Fidelis de profesora e Almeida, investigadora del Instituto professora e de Salud investigadora Colectiva de la do Instituto de Universidad Saúde Federal Coletiva da Fluminense en Brasil. Universidade Su Federal trabajo se Fluminense no centra en la Brasil. atención O primaria de salud trabalho é en centrado na este atenção país primária de y en saúde nesse perspectiva país comparada a e a nivel perspectiva comparada a internacional nível a la internacional, atención primaria también en com a áreas atenção primária rurales y las também a redes áreas integradas de rurais e as atención redes en salud. integradas de atenção em Nos saúde. acompaña también otros Nos referentes acompanha de la também outro investigación en referente da APS, como pesquisa es la na doctora Lidia APS, como é a Giovanella, doutora Lídia investigadora senior del Gevanella, Centro de Estudios investigadora Estratégicos de sênior do Fiocruz Centro en Río de Estratégico Janeiro de y Estudos no Rio de coordinadora de la Janeiro e red de coordenadora da investigación rede de en atención investigação primaria de la em salud. atenção primária da saúde, Comisionada también en la Comisión comissionada também Lancet da de Comissão Lancet, Resiliencia en la Atención Primaria de la Salud en América Excelência em Atenção Latina Primária da y en el Saúde em América Caribe. Latina e Patti no Lidia, Caribe. muchísimas gracias por estar Pati aquí y Patti, Lídia, tienes la muito palabra obrigado por estar inicialmente. Muchas aqui. gracias. Pati, você tem a palavra. Olá a todas as pessoas que nos escutam. É um gosto Oi, poder olá a todas compartilhar essas este pessoas que trabalho. nos Eu tenho ouvem. É um 10 prazer minutos para compartilhar o trabalho. para Eu tenho hacer. 10 Então, minutos para fazer isso. solamente Então, uma notícia muito só uma corta sobre notícia o que muito trabalhamos. curta sobre Não o que temos aqui uma trabalhamos. Não temos análise aqui uma para cada análise um dos para países. cada um Então, dos é países. uma mirada general Então, olhar sobre geral as sobre dimensões as dimensões presentes no informe e presentes também no uma relatório. invitação à E leitura também um convite do à documento. leitura do Eu vou documento. agora compartilhar minha Eu vou agora apresentação. compartilhar minha apresentação. E não, é, La podemos ver, Patti, si la puedes colocar Estamos en modo de conseguindo ver, presentación. Pati, se você pudesse sim, colocar em agora um sim. modo de apresentação. Parece que está cargando. Sí, ya la podemos ver. Muchas Acho que gracias. está. Tá, está pronto. Obrigada, Bueno, Pati.
como me apresentou Natália, meu nome é Como me apresentou a Natália, meu nome é Patti Fidelis de Almeida, sou investigadora, pesquisadora na Universidade Federal Fluminense, que está no Brasil, na cidade de Niterói. Me vou apresentar de Eu forma vou me apresentar de os forma conteúdos geral os del conteúdos informe. do Primeiro, relatório. pouco de los Primeiro, um dos Nosotros analisamos objetivos. como Nós ha dicho analisamos, Ernesto, os como falou fatores Ernesto, os estratégicos fatores estratégicos condicionantes condicionantes em da sistemas de governança salud, em sistemas de basados em la saúde, APS a partir da baseados na experiência de APS a 9 partir da países experiência de de 9 Sudamérica: países da Argentina, Bolívia, Sudamérica: Brasil, Argentina, Chile, Bolívia, Colômbia, Brasil, Equador, Chile, Colômbia, Paraguai, Equador, Peru e Paraguai, Uruguai. Peru e Uruguai. Outro componente do Outro informe é componente também do a relatório síntese de também é a lições síntese de aprendidas a lições partir da aprendidas a experiência partir da compartida de los experiência países. Esta parte compartilhada pelos países. será Dessa parte apresentada será por minha companheira apresentada por Lídia. meu companheiro Lídia, El marco, minha né, de la companheira. metodologia Sobre a metodologia del informe, do nosotros utilizamos relatório, el nós marco operativo utilizamos o para la marco APS, operativo que para a identifica ATS, que condicionantes identifica condições estratégicos, estruturais e estratégicos, operacionais para o estruturais e desarrollo de operacionais para o sistemas de salud desenvolvimento de basados sistemas de en la saúde APS baseados na de la APS, OMS y da OMS, UNICEF. da Nuestro Unicef. trabalho também foi Nosso trabalho informado por também foi estudo informado por um anterior, estudo onde anterior, temos aqui onde Roman, Hernan, temos Romano, Gilberto, Hernan, que também fizeram Gilberto, que parte também desse fizeram trabalho e parte do desse trabalho trabalho e desenvolvido desse por el trabalho Instituto desenvolvido pelo Instituto Suramericano de Governo Sul-Americano em de Saúde, o Governo ISAG, em Saúde, o que ISAX, nós temos também uma que nós publicação, temos também livro, que se uma chama Atenção Primária de publicação Saúde livre chamada de Atenção Sudamérica. Primária de Saúde É na importante Sudamérica. destacar que o É trabalho importante destacar que o desenvolvido trabalho no ano de se desenvolveu no ano 2022, então teremos 2022, cambios, então incluso temos para mudanças, ver em inclusive, Brasil, para pelas falar no evidências Brasil das apresentadas evidências neste informe. apresentadas no Os relatório. dados, as fontes Os dados, principais as foram fontes a revisão principais foram bibliográfica, análise de a revisão documentos, bibliográfica, consulta as dos análises sítios de web documentos, de los consultas Ministérios de a Saúde e páginas organizações web internacionais. dos centros de saúde e organizações internacionais. Não sei. Só um minuto. Só um minuto. Não sei. Tenho. Volvió. Este é o marco conceptual que se Esse é pode o marco encontrar no conceitual que informe. pode se Eu vou ver no relatório. apresentar Eu um pouco apresentarei de uma assim, forma muito pronto muito, destes que muito fazem parte do rápido, componente. que faz Só um parte do minuto que tenho componente. que. Não sei se pode ver a apresentação. Eu Pode creio ver a que para mim apresentação? a Acho que tela para mim a tela está mais pequena. está menor. Está en los marcos de gobernanza y políticas. Está um pouco em marcos de Más o governança e menos. de Se puede políticas. mirar. Sim, vale. Então, no marco de governança Então, no e de marco de políticas, governança temos e dois políticas, componentes: temos a dois existência de componentes: políticas assistências de nacionais de políticas saúde nacionais de orientadas saúde à APS e orientadas ao à acesso ATS universal, o que e se ao acesso verifica em que todos universal, os que é países, verificado que nos a países, APS é todos os indicada países, como a APS é prioridade para a indicada como redução de prioridade para a desigualdades redução e de logro do desigualdade acesso e universal, logro do segundo acesso princípios universal segundo princípios basados em la concepção baseado integral na de aparato concepção em la APS integral de renovada. uma Legislações legislações e normativas nacionais foram atualizadas, especialmente nos anos com 2000, componentes, como ha com dicho componentes, Ernesto, como falou comuns, Ernesto, como o enfoque comuns, familiar e como o enfoque centralidade em familiar, las famílias e centralidade nas comunidades, famílias e as comunidades, atribuições das as esferas atribuições das governamentais na esferas APS governamentais na são APS principalmente a são formulação principalmente a hecha por formulação los ministérios de feita pelos salud, ministérios de saúde, exceto, na Argentina, por na exemplo, pero Argentina, com por maior ou exemplo, menor mas com participação maior ou menor de los ministérios participação na dos financiação da ministérios APS. no Em todos os financiamento da países, as APS. políticas de APS se Em todos os implementam países, as com a políticas da participação APS das são esferas implementadas com a participação das esferas governamentais governamentais subnacionais, principalmente subnacionais, o nível principalmente o nível municipal, municipal, e há em los países, e com tem nos diversidade de países seguros, diversidade de as seguros. asseguradoras
privadas também As apresentam um seguradoras rol privadas importante têm em la também um papel administração de importante na recursos e administração de provisión de recursos serviços. e, Solo e voy a volver fornecimento de porque eu creio serviços. que Eu voltarei só porque passou um acho slide a que mais. passou um slide a A mais. primeira dimensão foi o A primeira compromisso dimensão foi o político. Em compromisso todos os político. países, em quase Em todos todos os os países, países, quase o todos os direito à países, saúde o está direito à saúde presente está nas presente constituições nas nacionais, constituições explícitas em nacionais, Brasil, explícitas no no estado Brasil, no estado plurinacional de Bolívia e plurinacional da Equador. Bolívia, Chile, por exemplo, é Equador, uma Chile, por exceção. exemplo, é uma exceção. Todavia, a diversidade Ainda na a amplitude do diversidade e direito, as amplitude do direito, as responsabilidades públicas de los responsabilidades públicas gobiernos do são governos distintas e também são dependentes de los diferentes e também processos de dependem do reforma. processo de La reforma. configuração de A proteção social configuração em de saúde, proteção social em seguimos saúde, com um importante continuamos com grau um de importante segmentação grau de que influi na sedimentação que capacidade de se influencia adotar na um enfoque capacidade de se integral adotar de o enfoque APS com integral equidade. da APS com Então, equidade. permanecem os segmentos de seguro Permanece social para a os população segmentos de del mercado seguro formal, social o para o segmento mercado público, os formal, seguros o acompanhamento focalizados, público, o seguros segmento privado focalizados, e a medicina, segmento, segmento segmento privado e a medicina privado pré-paga. na Então, medicina cada um pré-paga também. desses sistemas tem regras Então, cada um distintas de desses sistemas financiação, de tem regras diferentes afiliação de e também de importantes segmentação, afiliação e de desigualdades importantes de acesso. desigualdades de A APS acesso. integral, nestes A contextos, APS requer integral uma nesses capacidade contextos requer de muito uma capacidade de mais ampliada muita de retoria. maior de retoria. A financiação, o financiamento e O assignação de financiamento e recursos asignação de é recursos insuficiente é para insuficiente financiar um sistema para público financiar o sistema universal. público e Então, isso universal. é uma Então, isso quer característica dizer dos que é uma casos característica dos estudiados. casos Predominam as modalidades de predominar as proteção modalidades social de com proteção social estratificação com a de grupos estratificação populacionais de grupos cubiertos populacionais conforme ingresso e inserção cobertos no por mercado de ingressos ou trabalho. inserção no mercado de Solamente o trabalho. Uruguai apresentava Só gastos no Uruguai públicos em apresenta saúde gastos de públicos 6% de ou saúde de mais del 6% PIB. ou mais E do PIB. uma questão importante é que os Uma dados gestão é importante muito é que os difícil dados é muito identificar com difícil claridade identificar com a asignação claridade de los a recursos asignação de específicos recursos para a financiação específicos da APS. para o financiamento da É APS. um elemento muito Um importante elemento muito de la importante concepción da integral, concepção integrada y integral, comunitaria de la integrada e APS comunitária es la da APS é a participación social. participação social. Se observam em los países com Se graus se muito observa nos distintos de países com graus diferentes de institucionalidade, por exemplo, institucionalidade, quase por todos exemplo, contavam com alguma quase todos tinham estrutura alguma formal de estrutura formal participação de social participação em saúde, social em e saúde tinham previsto os e tinha conselhos de previsto os saúde, ou por conselhos de níveis ou saúde por territórios. níveis ou Há territórios. experiências de maior Tem experiências de institucionalização maior de participação institucionalização de social, como por participação exemplo social, Bolívia, como pode Brasil, ser que tinham Bolívia, Brasil, que canais tinha protegidos por canais marcos protegidos por legais, marcos um eje legais, muito importante um também eixo muito para a importante também concepção para a abrangente de conceição atenção abrangente primária de são a atenção existência de primária políticas sobre e ações assistências de intersetoriais. políticas de ações Em geral, intersetoriais. os países Em geral, apresentam os algum países tipo de apresentam algum orientação e tipo de estrutura. orientação, estrutura. Creo que estamos con errores de Estamos conexión de com parte de erros de Patti. Patti, conexão ¿nos por parte de escuchas? Pati. Pati, você nos escuta? Os equipos, em seus territórios. As equipes em seus Uma dimensão territórios. Uma dimensão Patti, estamos con algunos também problemas Pati, para... importante que, como uma dimensão também muito ha dicho importante Ernesto, que nós também disse teníamos Ernesto, nós temos. Estás con algunos temas de conexión, Patti. Si Você te está com parece, algum vamos problema a de apagar nuestras conexão, Pati? pantallas y tal vez esto Se también te parece, pueda vamos apagar as ayudar. Creo que telas. perdimos a Isso Patti. talvez possa ajudar. Acho que perdemos a Pati.
Creo que estamos con problemas de conexión Eu acho que estamos com problema na por parte de conexão Patty. Voy a apagar mi da pantalla Paty. Eu vou y apagar a minha Ligia, si te tela. parece, E Lígia, podemos se eh, darle un minuto de espera, o si no te você parece acha, bien podemos pasar dar a um la parte minuto de de presentación espera, ou mientras então Patty puede passamos recuperar para su a sua conexión. apresentação, enquanto Paty recupera a sua conexão. Sim, Natália, por certo. Vamos esperar Sim, por só Natália, um vamos minuto, esperar sim, um Betty. minuto. Bien, nunca estamos libres de los problemas Bom, tecnológicos, nunca estamos É livres dos relación verdade. problemas también con los tiempos. tecnológicos, Este es como, mas como un e tem programa que de estar atento televisión, aos casi un tempos, é como um 100% programa de televisão. el show, pero está muy bien. Isso está muito Lidia, bem. cuando quieras puedes Lídia, arrancar quando con tu você parte de la quiser, pode presentación começar porque com a sua parece parte da que Patty apresentação, de pronto porque está con parece que problemas incluso Paty conectándose, está com entonces puedes problemas recuperar la para se sección de su conectar. Então, presentación y podemos ahí continuamos. recuperar a sessão da sua apresentação e aí continuamos. Aprovecho Temos también para hacer el saludo Aproveito a também los para que veo aquí en mi cumprimentar pantalla, aos que eu vejo aqui na minha 488 tela, personas que están 488 conectados, no parte de pessoas que la estão audiencia de esta serie de conectadas, seminarios sobre a parte atención da primaria de la audiência desses salud y seminários seguramente sobre muchos se lo atenção estarán preguntando primária à sobre el saúde e acceso a este estarão reporte perguntando que sobre o estaba acesso a esse presentándonos informe Patty. Va a que darle continuidad Paty Lidia estava nos a la versión apresentando en e español y en Lígia vai inglés, ya se continuar encuentran com a disponibles y versão de em hecho espanhol e durante el inglês, está transcurso del disponível e seminario durante o van a ser transcurso do los enlaces seminário posteados en el vão chat y después passar también os estarán links disponibles no chat en e la estarão página web del disponíveis evento também donde se hizo no site la do evento diseminación. onde foi feita a divulgação. Ligia, si te parece, entonces podemos, ahí Lígia, están ya então, colgados en el chat. De hecho, ustedes aí lo já pueden ir estão no viendo, esperando chat, también este vocês reporte podem mientras ver continuamos con el enquanto webinar. continuamos com o webinar. Ligia, adelante, por favor. Lígia, buenos dias a todas e a bom todos. dia É gosto a estar todos e aqui todas. É um hoje prazer estar apresentando aqui muito hoje brevemente apresentando os resultados brevemente de os nossa resultados investigação da que hicimos nossa em curto espaço pesquisa de que tempo, fizemos em num espaço de quatro, tempo cinco curto, meses, em em el, 4 como outros disse 5 Ernesto, meses, como no dizia ano de Ernesto, no ano de 2022. 2022. Nós outras, eu vou Nós compartilhar minha Eu vou apresentação compartilhar a e minha eu vou dar apresentação e eu continuidade. vou Peti, continuar. estás aí, Peti? Puedes voltar a Perdona, continuar não tu sei Pati, apresentação? pode continuar a eu sua não sei o que passa. apresentação. Um Sim, eu não minuto. sei o que Vou acontece. Um minuto, eu compartilhar. vou compartilhar Precisas Muy bien, compartilhar Patty. novamente? Bienvenida de vuelta. Justo novamente. estábamos entrando en Bem-vindas la de transición mientras te volta. esperábamos, Estamos pero fazendo a está muy bien. transição enquanto esperávamos por você, mas está muito bem. Pero ahora tengo que solamente buscar la Eu presentación. posso Agora falar tem um que pouco, procurar eu a sou apresentação. Eu posso falar investigadora, um como pouco, eu disse sou Natália, pesquisadora, do como Centro de disse Estudos Natália, do Estratégicos Centro aqui de pela Estudos Fundação Oswaldo Cruz, em Estratégicos Rio de da Janeiro, Fundação Oswaldo e Cruz, hicimos no Rio de com a Janeiro, Pet e a Helene na e Faculdade de fizemos com Saúde Pública da PET, USP, da parte UMAN, das de Colômbia, faculdades de saúde pública de da USP, da Bolívia e Colômbia, Gilberto Rios, do eh, Uruguai, este e, informe com no, apoio de do, outros e do investigadores. Uruguai, Vamos esperar aqui esse para que relatório com pueda apoio de outros compartilhar novamente pesquisadores. Vamos a esperar que possa pantalla compartilhar para a novamente a continuação. tela para continuar. Pero lo creo que voy a intentar Eu acho que eu vou hacer tentar de mi teléfono ter solamente acesso, para terminar. entrar Uma pelo outra meu solução é telefone somente que para não, terminar. não Outra mostres os solução slides e se vas Sí, apresentando é oralmente. Isso que acho que me parece mais simples agora. é que não Yo coloque os también puedo slides e vá hacértela, yo también puedo apresentando. Eu compartir também pantalla posso compartilhar desde a mi tela computadora. Entonces puedo do meu compartir tu computador. presentación, ¿te Posso parece? compartilhar a sua apresentação. O que você acha? Ok. Néstor, creo que tienes que darme Eu acho que você autorización tem que para me poder dar compartir. Y autorização Pati, para si poder puedes parar de compartilhar compartir. e também parar de compartilhar. Natalia, no necesitas, puedes compartir tú. Natália, você pode compartilhar? Mira si puedes.
Veja se você decides pode finalizar o compartilhamento. Bien, entonces aquí voy en, finalizar o sí, sí puedo. compartilhamento. Sim, eu posso. Y creo que lo están viendo, ¿no? Eu acho que vocês estão vendo, não? Ahora no recuerdo en Sim. qué diapositiva estabas, Pati. Agora ¿Puedes eu não me adelante lembro me vas qual diciendo en dónde? slide você estava. Eu vou passando e você me diz onde você estava, por favor. ¿Pueden verla? ¿Pueden ver mi Vocês presentación? podem ver a minha Sim, podemos ver. apresentação? Sim. Sim, podemos ver. Pode ser, es Bueno, antes de esto. É Aham. antes disso. pero ahora sí si puede Agora escuchar. sim, vocês Se te podem me escucha muy bien, escutar? Pati. Sí, Sim, Sí, escutamos pero muito bem, estoy Paty. Eu en el estou móvil. está no bien. celular. Yo estoy compartiendo Perdona, Eu estou perdona, no sé qué pasó. compartilhando a Estamos, apresentação. Desculpa, eu não yo sei o que estoy compartiendo aconteceu. tu presentación. Sí, ¿Me sí, Eu confirmas, estou por favor, compartilhando en sua qué apresentação. Por diapositiva favor, em quedaste? qual slide você sí, ficou? pero sí, ahora estaba en la Eu estava na interculturalidade, eu acho. Eu não sei Aqui se está. me Ah, no, pero escutaram. esta es otra presentación, Natalia. Não, Tenía mas hecho essa é una outra más curta, apresentação, pero no Natália. Eu pasa tinha nada, feito porque uma mais curva, puede mais pasar muy curta, mas pronto. tudo bem. Bien. Eu posso passar rapidamente. Esta es una de las Essa é dimensiones uma también das importantes, dimensões es la também diversidad importantes, a cultural de los diversidade países. cultural dos países. Todavía el Ah, enfoque intercultural Mas no o es enfoque, muy a abordagem intercultural desarrollado, não é muito solamente bem desenvolvida, en somente prácticas em en algumas subsistemas de práticas, salud em indígena, por subsistemas de ejemplo, saúde indígena, por como en exemplo, Brasil. como no Brasil. Si puede pasar. Se você pode passar, por favor? Y tenemos E temos uma dimensão dimensão também que está presente no relatório, que são os modelos de atenção, e temos quatro componentes importantes: as abordagens e modelos de atenção em APS. Então, se observam os processos de revitalização da APS, que se faz presente principalmente no componente público. Então, temos presença de legislações sobre ações preventivas, promocionais de cura, reabilitação, território, população, equipes multiprofissionais que se fazem presentes em muitos países, em alguns casos com maior ênfase na interculturalidade. A territorialização dos serviços e equipes também estão presentes. Temos as equipes organizadas, em geral, por habitantes designados por que varia muito nos países, de 3.500, uma média no Brasil, 4.000 no Equador, 5.000 no Chile e no Paraguai, mas isso também depende do tamanho dos centros de saúde, das equipes que atuam. Temos a presença dos agentes comunitários de saúde ou promotores de saúde como trabalhadores das equipes, remunerados ou voluntários. Em geral, existe um pacote pré-definido em planos ou programas com um padrão básico das intervenções. Natália, eu acho que você pode passar para a próxima. Eu estou olhando a apresentação compacta. Você pode passar. Em disponibilidade e formação da força de trabalho, a próxima. Pode passar aí. No trabalho, temos um número insuficiente de trabalhadores no setor público, e especificamente na APS. Também uma ausência de estatísticas sobre a disponibilidade de profissionais. Então, era difícil estimar quantos atuam na APS. Uma escassez de médicos se encontrou na maioria dos países, e escassez de profissionais também com formação, uma especialidade em saúde familiar, com exceção
do Equador, por exemplo. Temos problemas muito importantes para a fixação dos profissionais e sem carreiras para a APS. Mesmo nos modelos de atenção, investigamos a infraestrutura física dos serviços de APS. Os principais estabelecimentos eram centros e postos de saúde, em geral, em estruturas públicas, com iniciativas também importantes para aumentar a resolutividade da APS. Então, a incorporação dos métodos de diagnóstico, plantões médicos de 24 horas e a utilização um pouco mais intensiva das tecnologias de informação e comunicação. A próxima. Também uma característica muito importante dos modelos de atenção é a coordenação dos cuidados e integração das redes. Em geral, as RIs se encontravam pouco fortalecidas e constituídas e limitadas aos subsistemas públicos. Na maioria dos países, a atenção primária está definida como serviço de porta de entrada em função de um filtro para outros níveis. Os fluxos não estão estabelecidos ou não são seguidos. O trânsito da informação clínica continua sob a responsabilidade dos usuários, na maioria das experiências. Os tempos de espera não são monitorados ou tornados públicos. E os processos de derivação e de acesso à atenção especializada e hospitalar são definidos também por assimetrias muito importantes na oferta desses serviços. Então, com uma situação, em geral, mais desfavorável para os municípios que estão em áreas rurais. O uso de tecnologia digital para a saúde, nós fizemos um estudo em 2022 e o que se observava é que pós-pandemia tinha impulsado a realização de estratégias como telemedicina, receitas médicas digitais, a atenção remota aos usuários, a utilização de capacitação virtual dos profissionais. Mas o sistema de informação em geral não tem integração e não são interoperáveis com o nível secundário e terciário e também entre os prestadores e os segmentos e nos segmentos de cobertura. Isso também condiciona uma importante fragmentação da informação clínica e das possibilidades de ter uma rede integrada. Uma vez mais, essas são o conteúdo do relatório, onde temos mais específicos pelos países. Eu peço desculpas pelo problema que tive na internet e passo a palavra para a minha companheira Lígia. Um saludo outra vez. Cumprimento novamente, eu sou Lígia Giovanella. Eu vou falar muito brevemente das lições aprendidas, dando continuidade. Eu vou compartilhar a minha tela. Solo um momento. Está bem assim? Podem mirar? Está bem assim? Vocês conseguem ver? Perfeito, Lígia, muito obrigada. Então, muito rapidamente, a efetiva implementação de sistemas de saúde universais, orientados pela estratégia de atenção primária à saúde, depende de dinâmicas e processos sociais mais amplos que envolvem valores e normas de solidariedade e justiça social, como estão expressos na Declaração de Alma-Ata.
Os processos de revitalização da atenção primária à saúde observados na região foram afetados por mudanças políticas nos países ao longo das 2 últimas décadas, com progressos, retrocessos e períodos de resgate de políticas públicas mais inclusivas que fortalecem uma atenção primária integral e integrada. El contexto, No contexto un momento. El contexto de los sistemas No contexto dos sistemas de saúde, que ainda são segmentados em muitos países, que incluem o seguro social de baixa cobertura e algumas vezes a criação de seguros focalizados. As novas abordagens de atenção primária se centram principalmente no componente público dos sistemas de saúde, que nos últimos anos conseguiram uma cobertura significativa da população. O estudo realizado possibilita difundir os novos modelos de atenção primária à saúde renovada com ênfase na família, na comunidade, na participação social e na interculturalidade. Essas são as grandes características do modelo. A efetiva implementação de sistemas de saúde universais, orientados pela estratégia de APS, Desculpem. O desenho, algumas das lições aprendidas que reforçam o que Paty disse. O desenho territorial do serviço de atenção primária é uma característica essencial para o vínculo com a comunidade, a incorporação da determinação social e da vigilância em saúde, e para efetivar a participação social. No entanto, se observa grande variação e excesso de população designada com equipes responsáveis por milhares de usuários, o que fragiliza a ação comunitária no território para a promoção da saúde. A composição das equipes multiprofissionais é expressão, na nossa região, das reformas a favor de uma atenção primária à saúde renovada na região. Compartilhar uma identidade de equipe e trabalhar juntos de maneira integrada e interdependente, interprofissional, potencia a capacidade para responder às necessidades mutantes e os problemas complexos da população. Essa configuração de equipes multidisciplinar se diferencia dos países europeus, que tradicionalmente centram a provisão em médicos de família e atualmente olham nossos modelos para integrar agentes comunitários e uma abordagem mais territorial e comunitária em seus serviços de saúde. Para os recursos humanos, foram realizados esforços para aumentar a disponibilidade de profissionais, com programas de provisão de médicos, com participação importante de profissionais cubanos e o aumento de escolas médicas, como no Brasil, que promoveu uma ampliação da disponibilização de médicos. Com a ausência da carreira e de valorização adequada dos profissionais, permanece o desafio da retenção de trabalhadores de saúde capacitados para oferecer serviços de qualidade para as populações, principalmente em áreas afastadas ou desfavorecidas. No entanto, existem políticas para populações específicas, como as equipes de saúde fluviais e as unidades básicas de saúde fluvial, que desempenham um papel importante para fornecer atenção às populações ribeirinhas amazônicas.
La formación, como disse A Patti, de formação, profissionais como de Paty saúde disse, de ainda profissionais não de está saúde, orientada para a ainda atenção não está primária, orientada para a atenção muitas primária, experiências mas de existem muitas alguns países experiências de podem alguns ser países que podem orientados orientar programas programas mais amplos de formação, como as residências em medicina, enfermaria, enfermagem e multiprofissionais em saúde familiar e comunitária. Reforçamos o e-comunitária e a formação também de técnicos em atenção primária, de enfermeiras com práticas avançadas para a atenção primária. Isso também é uma novidade na nossa região. A implementação de práticas avançadas em enfermagem e atenção primária melhora o acesso, a extensão, a qualidade e a coordenação do cuidado. Por certo, É claro que essas iniciativas têm que estar em sinergia e é urgente expandir os programas de educação continuada em APS para práticas individuais e coletivas. Temos que dar educação continuada em práticas individuais, coletivas, clínicas e comunitárias para a implementação da APS revitalizada. A interculturalidade é uma característica importante nas nossas abordagens, experiências bem-sucedidas locais, em especial da Bolívia e Equador, de diálogo intercultural, e que trabalham para a complementariedade entre os saberes da medicina ancestral e a biomedicina, poderiam ser melhor visibilizadas e também difundidas na região. A abordagem intercultural é essencial para responder às necessidades de saúde da população, enfrentar o racismo estrutural, que é um problema no Brasil muito grave, reduzir desigualdades de acesso e promover a participação social. A participação social comunitária é fundamental para garantir uma melhor resposta às necessidades da população e para fortalecer a democracia e os direitos sociais nos nossos países. Como Paty disse, a coordenação dos cuidados é um desafio universal. É um processo de trabalho que necessita planejamento de diversas estratégias. Fluxos fluidos de comunicação, adoção ampliada das TICs com universalização de acesso à internet, telesaúde, monitoramento, transparência das listas de espera e definição de tempos máximos de espera, como no Uruguai e no Chile, são estratégias de valor reconhecido para a promoção do contínuo assistencial que podem ser difundidas no nosso relatório. É claro que temos que promover políticas para a qualificação da infraestrutura física das unidades, como mais equipamentos, para ampliar a capacidade resolutiva das unidades básicas de saúde, dos centros de atenção primária e a satisfação tanto de usuários como dos profissionais. O financiamento, como disse Paty, é insuficiente, políticas de austeridade limitam o financiamento e o financiamento na nossa região é insuficiente porque somente o Uruguai tem mais de 6% do PIB em gastos públicos na saúde. E em parte dos países é necessário aumentar a carga tributária e a capacidade de arrecadação. A pandemia da Covid-19 demonstrou que é necessário reorganizar, fortalecer e repensar os sistemas de saúde e ressaltou a importância de uma visão integral
que aborde a interconexão entre os determinantes sociais, ambientais e econômicos da saúde. O relatório da Comissão Lancet, do Banco Mundial e da OPAS, que participamos com Natália Ernesto, evidenciou a importância da estratégia de atenção primária para a resiliência dos sistemas de saúde diante de emergências de saúde pública. O relatório oferece recomendações para fortalecer a atenção integrada, o empoderamento comunitário, o financiamento e a colaboração intersetorial. E entendemos que a difusão das análises e o relato das experiências que estão no nosso relatório, que divulgamos dos países no nosso estudo, contribui para a implementação dessa abordagem. É mais uma contribuição para uma atenção primária integral e integrada nos sistemas públicos universais, no sentido da construção de de sistemas universais para a saúde da família na nossa região. Essa foi a nossa equipe de pesquisa, que agradecemos a participação de todos. Muito obrigada. Muchísimas gracias, Muito Patti, obrigada, presentaciones. Patti Lígia, pelas apresentações e também pela adaptação no tema da conexão. E me alegra que conseguimos levar em bom ritmo e completamos a apresentação dessa informação tão importante. Novamente, se colocou no chat os links das versões em espanhol e inglês, e eu reitero o convite para que continuem interagindo no chat. Tem uma aplicação, uma caixa de perguntas e respostas também, onde vocês podem colocar as perguntas que vocês tiverem para os nossos expositores, e convido que eles façam a interação por esse meio também, com esse intercâmbio tão rico. Vamos passar agora a fazer uma apresentação detalhada da experiência de alguns dos países que estão apresentados nesse relatório. Eu tenho o prazer de apresentar a 3 expositores dessa equipe de pesquisa. Em primeiro lugar, Dr. Gilberto Rios Ferreira, que ele é subdiretor-geral de saúde no Ministério de Saúde Pública do Uruguai. Ele é médico e especialista em gestão de serviços de saúde, ex-diretor-geral de saúde no Mercosul, e conta com um mestrado em política e gestão sanitária pela Universidade de Bolonha. Vamos apresentar também o Dr. Erlande Terrina Silva, é médico cirurgião, professor de pós-graduação na Universidade Maior de San Andrés, tem mais de 20 anos de experiência em saúde pública, com a gerência da Caixa Geral de Saúde e no Ministério de Saúde do seu país. E, finalmente, o Dr. Ramã Vega Romero, que é médico cirurgião, com a administração de saúde e segurança e administração e política de saúde. Foi professor titular em administração de saúde, saúde pública, política social e ciências sociais e humanas da Pontifícia Universidade Javeriana e secretário distrital de saúde de Bogotá. Como vocês podem ver, um painel de luxo que vai nos acompanhar na próxima dinâmica. Vamos ter 2 perguntas para cada um dos nossos expositores, 5 minutos para cada resposta, e depois podemos interagir com a audiência também. Para começar, eu passo a palavra para o Dr. Ferreira, do Uruguai. A primeira pergunta é: nos últimos anos, o Uruguai conseguiu sustentar um forte compromisso político em relação à consolidação do Sistema Nacional Integrado de Saúde. Quais elementos você considera que foram determinantes para manter essa liderança política na implementação do Sistema Nacional e com foco na atenção primária de saúde? Está con el micrófono apagado. Está com o microfone apagado. Bom dia, me escutam? Muito obrigado, Natália. Obrigado, Natália. É um prazer reencontrá-los
por colegas que aqui, participamos depois de de esta muito tempo, investigación. tantos colegas participamos Eh, dessa yo creo que, pesquisa. en primer lugar, me Acho que, em parece que primeiro para poder lugar, responder esta pregunta para poder y responder a tomando en cuenta pergunta e tendo em este conta material que ustedes están difundiendo o ahora, material que vocês estão yo lo apresentando coloco agora, la situación del Sistema Nacional de Salud Integrado de é Salud o de Uruguay Sistema asociado Nacional a de Saúde los Integrada no ejes Uruguai. estratégicos básicos para el Está desarrollo y nos protección eixos primaria, estratégicos ¿no? básicos Que si no para hay a un atenção compromiso de primária. liderazgo Se não político, es tiver um muy difícil compromisso que se político, é pueda muito sostener en el tiempo. difícil Y me parece sustentar no que tempo. un aspecto no menor y E que yo acho les que um quiero hacer aspecto acá não para que menor que converse gostaria es de el hecho sacar de que aqui no es menor que esta investigación é se que hizo não en é un menor que essa marco pesquisa foi político feita num regional marco muy peculiar, político que regional creo que muito Alicia lo dijo peculiar, cuando planteó que el acho tema que de ele de já las falou quando vicisitudes que falou pasa das la atención primaria. vicissitudes que En passa a aquel atenção momento existía primária. UNASUR, había un Nesse Instituto momento tinha o Sudamericano de Gobierno Instituto en Salud, Sudamericano de había un trabajo Saúde, técnico pero político elaborando tinha criterios para el desarrollo de la atención um, primaria en toda la um región. espaço En elaborando el caso de critérios. Uruguay, uno de los aspectos No caso de que más Uruguai, subrayo en ese sentido vinculado al compromiso, al liderazgo que eu político, vejo sobre es o que compromisso de liderança un política sistema é que no o nace de un día sistema para otro, não sino que nasce necesita de um una gente dia que para tiene o un outro, mas proceso de precisa de uma largo, agência, mediano plazo, hasta precisa de que la longo, coyuntura curto política permite prazo, que se médio consague. prazo e uma Y yo política que insisto mucho porque permite en el ele caso de crescer. Eu Uruguay, insisto muito porque no caso de Uruguai, las teorías sobre los sistemas, los as seguros de teorias sobre os salud, sistemas empezaron en la seguros de década del saúde 60, sin começaram duda se consolidaram como una opción a nos anos partir de la 60 se consideraram Declaración como opção a Marco del año partir da 78, declaração pero do recién se ano fueron consolidando 78, en el mas año só conseguiu se 2007, que consolidar fue no ano casualmente cuando la 2007, que izquierda foi estaba en quando a el gobierno por esquerda primera estava vez en no la governo historia por primeira de la vez vida na independiente del história da vida país. independente do país. Pero ¿qué quiero decir con esto? O que Que eu quero no dizer solo com basta la isso, não mayoría, só sino que tiene que é tener un proceso de largo suficiente a plazo de maioria, tem que acumulación ter um processo que longo prazo de involucre los movimientos acumulação que sociales, los envolve movimentos trabajadores, los sociais, colectivos trabalhadores, vinculados a la coletivos salud vinculados à y también saúde, llegar a una e instancia também donde, chegar a en uma el caso de Uruguay, que instância, se como no accedió al caso do gobierno en Uruguai, 2005, se se tenía una mayoría acessou o governo parlamentaria, pero 2025 se com uma prefirió maioria esperar casi parlamentar, mas 2 años y medio esperamos quase negociando 2 anos e meio con todo el negociando concierto com político del país todo o grupo para lograr una político do ley país que para conseguir tuviera la uma más lei amplia mayoría. onde tivesse ampla En suma, maioria. gran parte Finalmente, grande la parte respuesta a la pregunta es, da por un lado, la resposta à pergunta, de acumulación um a largo lado, tiempo de un proceso é a que culminó en acumulação de 2007. muito tempo que acabou no Segundo, lo que no 2007, se llegó atropellando, sino que al que contrario, hubo la finalmente mayoría, pero también una mayoría que permitió chegamos negociar, concertar com uma con otras maioria que fuerzas políticas permitiu y que hizo conversar, que unir la forças ley que consagró políticas el e que Sistema fez que a Nacional lei que Integrado de Salud consagrou o de Uruguay, Sistema Integrado de que fue Saúde de Uruguai, en que el año foi no ano 2007, han habido 3 2007, elecciones más houve y en 3 ninguna eleições plataforma mais e política nenhuma de todos los plataforma partidos política de políticos de este todos os país partidos se ha políticos do planteado país ni la más mínima se falou posibilidad na de que mais esa ley mínima se derogue possibilidade o dessa se cambie lei el ser sistema. derogada Tendremos ou matices con los saia. demás partidos políticos, pero Teremos todos saben que problemas la com os outros base del partidos sistema de políticos, salud de mas todos Uruguay sabem que está a en esa base do norma sistema de legal que se saúde votó en el do 2007. Y Uruguai é eso do 2000, é a es el base do aspecto que 2007. E subrayo. esse é o aspecto que Es el eu liderazgo queria político, el destacar, a factor liderança del componente política, o fator do económico y la componente negociación econômico e a política y la negociação acumulación de política, fuerza. a Nada se acumulação de hace de un día força. para otro. Y me parece Nada é que eso feito es de um lo que dia para o permitió que en outro, e acho Uruguay que isso permitiu que o tenemos Uruguai imperfecciones, tenemos que corregir temos unas cosas, nos imperfeições han que pasado temos que muchas cosas corrigir. en este último periodo, Aconteceram muitas pero coisas igualmente nesse último nadie período, cuestiona el sistema. mas finalmente Yo por eso decía, ninguém tomando estos questão, ejes básicos tem que tienen perguntas ou el problemas com o desarrollo de la sistema. APS, O desenvolvimento da a APS, veces los recursos, às ahí vezes os Ligia lo dijo, recursos, en el caso de Uruguay Lígia tenemos un gasto falou, em público que es Uruguai casi temos um más de gasto público de más de un 9% del PBI mais de de inversión en 9% salud do y casi PBI más em de un 6% investições es un de gasto público, una saúde, inversión é pública. um investimento Eso se mantuvo en público. el tiempo, pero si no hay Isso liderazgo foi político y mantido no se tempo, abren mas sem otras liderança opciones como en los política e se últimos abrem 5 outras años, opções, como nos antes últimos que nos cinco ocurra anos, nuestro gobierno nuevamente antes ahora en do primera Massa, governo
do tuvimos primeiro muchos que deterioros en el voltamos ao sistema de governo salud no igual. 1º de março, Que tivemos muito tenemos la misma cantidad de deterioro no gente, pero sistema de igual saúde no es una coalición do suficiente. Uruguai. Temos a Si mesma después quantidade de se baja la dinheiro, mas fiscalización, se baja la rectoría de baixou emergencia a pública, aparecen fiscalização, otros actores que van degradando baixaram, el sistema apareceram y nos outros encontramos con atores, problemas de acceso a nos encontramos com medicamentos, de problemas de aumento en las acesso à listas de medicação, espera, aumento de nas listas dificultad de de espera, distribución de dificuldade de especialistas, distribuição de y creo que eso especialistas. es la E lección acho que aprendida. isso é a lição Ninguno de estos ejes que aprendida. ustedes plantean Nenhum en esta desses votación, eixos el que vocês compromiso de liderazgo colocam no político, o marco compromisso de de liderança gobernanza y político, o política, marco de governança financiamiento e y político, participación social, financiamento e actúan participação por separado, social, son todos atuando interdependentes. sozinhos, são todos interdependentes. Doctor Gilberto, muchas gracias, ¿no? Doutor por poner ese Gilberto, muito énfasis en que, obrigado. digamos, Obrigada por conseguir un colocar o sistema ênfase integrado de sobre conseguir um salud, un sistema enfoque de integral de atención saúde e o primaria a la foco de salud atenção primária da integral, saúde es de hecho integral. también un problema de É de economía fato um política, problema ¿no? de Y economia usted lo ha reflejado política. muy bien E en você su falou muito bem presentación na de sua cómo apresentação de en el caso de como, Uruguay se no caso consiguió de esa ventana Uruguai, de se conseguiu oportunidad y essa cómo ha janela de podido oportunidade, e mantenerse, como digamos, en conseguiu el se tiempo manter gracias no también a los mismos tempo. marcos regulatorios Obrigado que também aos existen, marcos ¿no? regulatórios que Sin lugar existem. a dudas, en esa trayectoria Sem también dúvida, hay na procesos de trajetória coordinación houve processos intersectorial que de ocurren, ¿verdad?, con coordenação diferentes intersetorial que acontecem com actores y diferentes de diálogo. atores Y en de ese caso, diálogo, una e nesse pregunta caso, de uma seguimiento es cómo pergunta la de experiencia en el acompanhamento caso de seria como a Uruguay también experiência puede servir de no caso de referencia para Uruguai otros pode servir de países, ¿no? Que referência buscan para outros justamente países que lograr encontrar estas procura ventanas de ver oportunidad, essas manejar janelas de estos aspectos oportunidade, ter de esses economía política, de aspectos de poder economia coordinar con política, actores, poder ¿no? De coordenar com diferentes atores de sectores diferentes dentro de un marco setores unificado de dentro de um atención marco unificado de primaria de la atenção salud. primária da saúde. Sobre la intersectorialidad, Bom, la sobre a negociación. Yo el otro día fui intersetorialidade a e a una charla negociação. justamente que Há uns organizaba dias fui OPS a acá uma en Uruguay atividade da OPS também y los no, sistemas de salud em siempre están Uruguai. mutando y cesando, Sistemas de ¿no? saúde sempre Y estão mudando, una de né? las cosas que tenemos que seguir E uma das aprendiendo y cada vez coisas más que porque temos que continuar es aprendendo cómo cada vez desarrollamos la mais é como intersectorialidad, no desenvolver a solamente para la intersetorialidade, não economía só política, para a sino economia también política, para mas integrar também a otros actores para que integrar juegan un outros rol atores preponderante para que el sistema de salud. têm um En papel el caso concreto de preponderante Uruguay, no sistema nosotros de saúde. estamos No caso de Uruguai, estamos en- dentro de los ejes políticos del dentro dos gobierno que eixos asumió ahora el políticos do 1 de governo marzo. que foi En do el tema 1º de março. sanitario hay Na un tema parte relevante, sanitária es el tema tem um tema de la salud relevante mental. que Estamos en é una a saúde situación muy mental. Estamos crítica numa situação muito y ahí crítica hay una ley y la e lei tem tiene uma un eje lei que e a es lei la tem um cabeza eixo del que todo, é a no solamente cabeça de financiamiento, tudo. sino que es una ley Não só que financiamento, solamente mas se uma puede lei que implementar con una gran participación pode se comunitaria. implementar Entonces, só com uma la grande interacción participação y comunitária. coordinación Então, con todos los interação, actores vinculados a la coordenação com salud todos mental os atores es un desafío vinculados. tremendo, É um porque es desafio desde muito grande, porque coordinar con el é Ministerio del desde Interior, que coordenar es com el o que Ministério do administra las Interior, que é quem cárceles, y administra donde hay un foco muy importante as en ese cárceles ámbito de e onde tem um adicciones foco y de salud mental, importante o de de las atenção propias fuerzas de mental seguridad, e das que es una forças de tasa de suicidio segurança, muy que é alta uma en relación taxa de al resto de la suicídio sociedad. muito alta De em hecho, los relação ao resto jóvenes, da sociedade. Os los jovens, trabajadores os de la salud, de la trabalhadores da enseñanza, saúde, muchos focos que en este tema muitos necesitan una focos interacción mucho que más têm uma persistente, interação muito permanente, mais y que permita que persistente e las permanente, políticas que públicas de permite que salud, as en el caso políticas para el públicas de enfoque de salud saúde mental, contemplen lo vejam general, pero también lo o particular geral, de mas algunos focos. também Por otro lado, con la o particular intersectorialidad, de alguns una lección focos. aprendida es que no Uma bastan solamente lição los aspectos aprendida formales. também En dos ese informe aspectos que hicimos en formais 2015, do una de las informe cosas que que tiene Uruguay, tivemos em que 2015, también uma das se coisas que tem o tuvo en Uruguai esa que ley, também que la esteve ley nessa estableció lei, una que ele participación no solamente estabeleceu, de modo rectórico, sino en la lei ha permitido que el ámbito principal na que lei administra el permitiu que o sistema, que es la âmbito Junta Nacional de Salud, principal hay da una participación de junta, los usuarios, hay una que tenha uma participación de los participação dos trabajadores, usuários. pero solo con eso no basta, porque hemos Mas tenido isso dificultad só não é para la suficiente, porque tivemos representatividad de los dificuldade para a usuarios. representação Hemos dos encontrado que usuários. para que tengan una Vimos que representatividad devem y ter uma actuación representação e preponderante, atuação deben conocer más el preponderante, devem sistema. conhecer mais Entonces, o ¿cómo sistema. capacitamos a esos Então, colectivos de como usuarios capacitamos para que esse conozcan el coletivo de sistema, usuários para para que que sepan conheçam o detectar sus sistema, necesidades y poder saiba como expresarlas en detectar as esos ámbitos necessidades, que expressá-las nos su âmbitos opinión es que importante para a que sua finalmente se opinião é tome decisión importante sobre una política de para salud. tomar decisões sobre Y políticas de por saúde. último,
E, En esta finalmente, intersektorialidad, nessa en el caso de Uruguay, que intersetorialidade, no la caso realidad de también en muchos Uruguai, países que de é la uma región, realidade que de el muitos países da cambio região também, demográfico, el envejecimiento mudança poblacional, el demográfica, aumento en las expectativas de envelhecimento, vida, cada vez aumento das expectativas de necesitamos vida, una também concepción de una atención precisamos uma primaria que sea concepção de uma sociosanitaria, atenção no solamente primária la que salud, seja sino la parte sociossanitária, social, não porque só muchas cosas se saúde, resuelven senão também integrando a parte recursos que están corriendo por otros social, porque carriles muitas vezes y que en se paralelo integramos no recursos, tienen el ajuda, rendimiento que em tenía si paralelo los não tem o combináramos y rendimento actuáramos se a gente não juntos. combina e atua Y junto. bueno, como tú decías, tengo un máster de Bom, Italia como que falou, lo hicimos en el año 2010 meus filhos no en la ano Emilia Romagna, en 2010, na Bolonia, y justamente ellos ya Emília-Romanha, se em habían Romanha, empezado en aquel momento Bolonha, con eles la começaram atención naquele momento com a sociosanitaria. atenção Y hay sociossanitária intenciones, porque cada e tem uno tiene intenções, porque cada um tem sus recursos, su seu presupuesto y recurso, no quiere seu compartirlos. orçamento e não Pero la quer vida nos puede compartilhar, mostrar que mas si a no vida foi compartimos los mostrando recursos, que los se a gente não resultados compartilhar parciales os van a ser recursos, os mucho más resultados serão contundentes y más parciais rápidos. e serão muito Por eso, melhores se a como gente resumen final de compartilhar. tu pregunta es eso, de Então, que como resumo final da sua sabemos pergunta, con seria quién tengo que isso. Sabemos relacionar, com pero sabemos que quem hay que ir a temos una que nos cosa nueva. relacionar, mas sabemos Ese que ir concepto de para iniciación uma de cambio coisa también nova, implica esse conceito poder também implica poder ir los ir perfiles de cada nos sector, perfis de salud, el cada sector setor, social, el sector saúde, economía, social, tienen que ser más difusos, deben ser tem que más ser compartibles en sus límites para que tengamos compartilháveis resultados más nos seus exitosos. limites para ter melhores resultados. Doctor Gilberto, muchísimas gracias por Muito esas reflexiones obrigada, desde la Gilberto, pelas experiencia de suas Uruguay. reflexões Y desde a bueno, es posible experiência do tener Uruguai. en el chat a Bom, muchos de no los chat, participantes muitos dos haciendo eco, ¿no? A participantes cómo estas mismas fazendo eco das problemáticas se reflejan mesmas también en las realidades de otros nas países, ¿no? Hay también la realidades. invitación para Também la o interacción en el convite, chat y en la caja de preguntas y também na respuestas. caixa de perguntas e Pasamos entonces ahora a mirar el respostas. contexto boliviano con el Veremos agora doctor o contexto da Tejerina. Bolívia com o Doctor Dr. Tejerina, Tejerina. el modelo SACSI O se modelo fundamenta en principios de SACSI, fundamentado participación em princípios de comunitaria, participação comunitária, intersectorialidad, interculturalidad e intersetorialidade, integralidad. interculturalidade e ¿Cómo se integralidade. operativizan estos Como principios são en la práctica operativos diaria esses de los equipos de princípios salud na prática do dia a multidisciplinarios dia, y en nos articulación con la princípios medicina tradicional multidisciplinares e em indígena? articulação com a Doctor, medicina adelante. tradicional indígena? Gracias, Natalia. Gracias, Obrigado, Ernesto, Natália. Lidia, Obrigado, a la Ernesto, OPS y a todos los Lídia, APS participantes. e a todos os Bien, participantes. siguiendo un poco la Bom, línea de continuando com a Gilberto, con la linha que estoy de Gilberto, com a absolutamente qual de estou acuerdo, absolutamente todos concordo, estos principios que son muy todos estes propios de princípios la que são atención próprios da primaria, atenção de la primária, integral, da de la integral, renovada, que da hacen renovada, que definitivamente a la fazem salud familiar, definitivamente a saúde comunitaria, familiar, intercultural, comunitária, que todavía es la intercultural, política que ainda oficial é a política de salud oficial de de mi país, saúde do meu de Bolivia, país, se da integra con Bolívia, una é integrada com otra uma vertiente que viene mucho outra, más de los outro pueblos caminho que vem indígenas, de dos los pueblos povos originarios de indígenas, nuestra dos povos Avia originários Yala. da nossa Avia Esta Yala. visión Essa holística, visão esta holística, visión essa de visão el hombre, la do persona, el homem, a humano como pessoa, o parte de humano algo más como grande parte que de es algo nuestra maior, Pachamama, que es nuestra que é madre a nossa tierra, que es Pachamama, pues a el nossa Mãe planeta en que Terra. vivimos, es el marco É o marco indispensable para indispensável comprender e para implementar esa entender e nuestra salud implementar essa familiar, nossa, comunitaria, na nossa intercultural, saúde familiar nuestra SAPSI. intercomunitária, na nossa Y SAPS. retomo esto del E liderazgo ah, político y de la masa crítica, ¿no? falo novamente Atención do liderança primaria se ha política. A hecho atenção primária desde foi los feita 80 desde os en mi país, como 80 creo que no en meu toda país, la como región, acho que pero na região durante los toda. 90 y 2000, por Mas durante os ejemplo, tuvo 90 e una 2000 teve uma versión mucho más versão parecida a la de muito Velayo que mais la de parecida Almagro, da digamos, Velágio ¿no? que de Almato, Más orientada a programas mais verticales, levada a etcétera. programas Cuando verticais, se propone etc. esta SAPSI, Quando se Salud faz a Familiar proposta da Comunitaria, con SAPSI, su fuerte saúde componente familiar intercultural, comunitária, com eh, componente intercultural, implica un cambio de paradigma implica que tiene que uma estar mudança no anclado en un paradigma que tem que paradigma estar anclado num paradigma político-filosófico. En nuestro caso le político-filosófico, decimos el que vivir no bien. nosso caso El chamamos paradigma de del vivir viver bien, el bem. buen vivir, se dice O bom en Ecuador, viver en Venezuela, en também otros é países chamado em andinos. Equador, na Me Venezuela, encanta el outros vivir países sabroso que andinos. le pusieron Viver los sabroso colombianos, também, gostoso, que pero que falaram os en general colombianos. es una visión de Mas
em geral, é uma la visão integralidad, la da indivisibilidad integralidade, de la da vida, visibilidade de da todos los seres, vida incluida de todos os la seres, la propia incluída tierra. a própria Y Terra. entrando ya un poco a los componentes específicos. Entrando um pouco os componentes Intersetorialidad se hace en el específicos, marco de esta intersetorialidade política se faz no global, marco dessa política política pública global, social, ¿no? política Tiene que pública hacerse social. la salud como Tem parte que de ser feita durante a mucho saúde tiempo, como pues parte intentamos que de. todos los sectores trabajen para Durante nosotros, muito para la salud, y eso tempo, en tentamos general que no funciona. os setores Hay un trabalhassem ejemplo para bonito en nós, para a Bolivia llamado saúde. Em geral, não Nutrición Cero, funciona. Na donde Bolívia, 8 tem o sectores, exemplo 8 bonito de ministerios de desnutrição desarrollo zero, onde 8 para ministérios disminuir y do se país logró trabalhavam para reducir de diminuir tasas del e se 30 a conseguiu menos del reduzir 6% de taxas de desnutrición crónica, 30% a menos pero de es más bien la 6% a excepción desnutrição que la regla. crônica, mas é a exceção à Cuando regra. todos trabajamos Quando por un todos objetivo común, que es trabalhamos por vivir um bien, pues ese objetivo comum, bienestar que é viver integral bem, común é o y la bem-estar salud es parte de integral ello, y comum e a sabemos saúde bien que como eso es lo que parte llamamos de, determinación sabemos que social isso de é la salud. determinação Entonces, social da ahí hay saúde muchos mejores e existem resultados. melhores Para hacer resultados. interculturalidad Para fazer se necesita una interculturalidade, se mirada necessita um epistemológica olhar nueva, donde epistemológico la cultura nova, dominante, que es onde a occidental cultura eurocéntrica en Bolivia, dominante, como, que é creo en ocidental, toda la como na región, Bolívia, como em toda a região, admite su admite limitación, a sobre sua todo en contextos limitação, como el boliviano, principalmente em donde un poco contextos más de la como o mitad boliviano, onde nos poucos consideramos mais da más o menos metade indígenas. nos Solamente con consideramos este indígenas. contexto es que Somente se nesse puede contexto é que se pode tener un diálogo ter um realmente diálogo horizontal, realmente horizontal, sinceramente é, respetuoso y abierto sinceramente a respeitoso e aberto enriquecernos a mutuamente y nos no de enriquecermos integración, de mutuamente dominación, de e não de sucesión de una cultura a la integração, otra, de que es en general dominação, lo que que se é em había geral o hecho que se havia durante la feito historia. durante a história. Y se necesita E se definitivamente necessita personal de salud definitivamente pessoal de comprometido, saúde sobre todo comprometido, quienes estamos principalmente tradicionalmente os que a las estamos cabezas técnicos, tradicionalmente los médicos. Tenemos na, que na hacer un liderança, os sincero médicos. esfuerzo de Temos que fazer um despojarnos de este sincero poder natural, de este esforço poder de más nos o menos despojarmos desse predestinado que nos poder hacen creer que natural tenemos en las escuelas de predestinado que nos medicina fazem crer para que permitir temos nas escolas verdadera de medicina para participación popular, permitir a verdadero verdadeira diálogo con los participação médicos, popular e las o médicas diálogo y com los os médicos médicos, tradicionales, que lo son com os tanto médicos e médicas como nosotros y son tradicionais, que não são tremendamente tantos importantes. La como, pandemia como nos nós e enseñó eso são muy muito claro importantes. en A Bolivia, por pandemia ejemplo. nos ensinou isso de uma forma muito clara na Y por Bolívia. supuesto se necesita E é todo un claro que se contexto necessita um institucional contexto que institucional mida, valorice que y meça os obviamente recompense valores o e, necesite obviamente, castigue recompense a quien e, hace eventualmente, o castigue deja de quem hacer faz ou deixa esta de práctica. fazer Podemos entrar un essa poquito más prática. cuando hablemos Podemos entrar de um las pouco lecciones. mais quando falemos das Muchísimas lições. gracias, doctor Muito Tejerina. obrigada, Bueno, ¿qué tal obrigada, entonces? doutor Terrerina. Y profundizamos, ¿no? Então, sobre estos vamos aspectos que usted muy bien aprofundar sobre esses comentaba. aspectos ¿Qué que o lecciones o senhor comentava, recomendaciones que considera lições ou que se podrían ofrecer recomendações a otros países que están consideram en que esta poderíamos búsqueda, ¿no? De un oferecer a sistema de outros salud que países que sea estão nessa universal, busca? Um centrado en un sistema de enfoque saúde integral de la atención universitário, primaria de la salud universal y com con estos enfoque componentes de integral da atenção à saúde, com esses interculturalidad componentes también, de ¿no? Y con estas interculturalidade perspectivas também, más e holísticas com essas de la salud. perspectivas mais holísticas da saúde. Bien, hay muchas Bem, lecciones existem muitas que aprender. lições Desde Bolivia, lo que que hay temos que que hacer y aprender algunas cosas que no na hay que hacer, como Bolívia por ejemplo, sobre o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito a ver, les comento definitivamente. un poco Eu comento la um historia pouco a reciente. história recente. Esta SAPSI, esta integralidad se dio Essa, en el essa marco de un integralidade profundo cambio aconteceu político no allí por marco el de 2005, de uma profunda desde el mudança 2005, política em donde cambiaron 2005, los 2003, paradigmas. onde mudaram os Eh, paradigmas. en general, la Em población se geral, a decidió por população un modelo decidiu diferente por um al modelo neoclásico que se diferente venía ao implementando. neoclássico que estava sendo Sin implementado. embargo, muchas No de las estructuras entanto, no cambiaron, porque las muitas estructuras estruturas não institucionales, foram pero sobre mudadas, as todo de las estructuras estruturas mentales y institucionais e culturales de principalmente quienes as tenemos ambientais e circunstancialmente culturais
de quem temos circunstancialmente algum poder. Há algo especificamente de médicos, enfermeiras, psicólogos, que 99% fomos formados em hospitais e nos formamos sob uma lógica exclusivamente assistencialista, centrada no indivíduo e não na família, nem na comunidade, etc. E isso nós que fazemos prática clínica temos que alguma responsabilidade administrativa e de gestão. Mudou a constituição política do Estado no meu país, se mudaram as leis, se fizeram as normas, mas até hoje é muito difícil usar esse novo paradigma nesses profissionais que estou falando. E não necessariamente porque eles estão contra, mas é porque eu insisto, existe uma deformação profissional desde as escolas e porque as condições não estão dadas. Porque quando eu tenho 25 pacientes na sala de espera, é um pouco difícil pensar em sair da comunidade. A primeira lição, temos que trabalhar definitivamente desde a formação da escola, dos profissionais, e o que foi feito na Bolívia foi fazer um programa, um sistema paralelo com profissionais especialistas. Existe vários deles no meu país que se formaram e que foram ao campo, dependendo diretamente do Ministério. Eles fazem um trabalho maravilhoso e se conseguiu uma diferente cobertura com promoção da saúde, com ação comunitária, mas nunca se conseguiram se integrar ao sistema regular tradicional, que em geral está administrado por governos subnacionais. O que resultou foi um aprofundamento da fragmentação do sistema de saúde. É mais um desafio que uma resposta, e a outra é que temos que nos adaptar a contextos diferentes. Aqui no nosso próprio chat, eu vejo alguns comentários que nos falam de uma mudança que está sofrendo o nosso mundo e a nossa região. E as ideias mais conservadoras ganharam muita força em muitos lugares e muitos segmentos da sociedade. E fazer tudo isso que estamos sonhando, interculturalidade, intersetorialidade, participação comunitária, decisória, tudo isso poderia não necessariamente ser compatível com o modelo que privilegia o mercado, por exemplo. Eu acho que nosso grande desafio, a Bolívia acaba de mudar de governo e se anuncia uma mudança também de paradigma. Então, o grande desafio de nós que fazemos saúde pública e queremos fazer a atenção primária vai ser tentar defender e aprofundar, ou pelo menos fazer que sobrevivam esses paradigmas, esses princípios, esses modelos de sociedade, de governos que poderiam não estar alinhados com os princípios que lhes deram origem, no caso da Bolívia. Finalmente, a população, não somente são os governos e as políticas, como disse um coreano, nós estamos numa sociedade onde todos os valores e a coesão social estão mudando dramaticamente. Hiperindividualismo, autoexploração, todas essas estatísticas que hoje sabemos, onde a comunicação se substitui por uma tela,
E para fazer essa saúde comunitária se necessitam comunidades, comunidades organizadas. E isso existe em muitos âmbitos mais rurais e mais indígenas, né? Mas nas grandes cidades, esse é um desafio que temos que começar a estudar e compreender melhor para abordá-los como eles merecem, porque eles também merecem ter saúde integral. Obrigado. Muchísimas gracias, doctor Muito Tejerina, obrigado, por estas doutor reflexiones y Terrerina, por por essas estos reflexões e por aprendizajes, ¿no? Sobre todo en essas este componente aprendizagens, de formación y cambio esses de componentes de paradigma, ¿no? formação e Cuando mudanças de se paradigma plantea, digamos, quando desde la se perspectiva de los países, propõe implementar un enfoque que os que dé países atención primaria de la implementem salud. um enfoque En el de chat, atenção como bien decía usted, integral muchas da menciones saúde. acerca No del chat tem muitas trabajo relacionado con la menções ao participación social y trabalho con el abordaje de los determinantes relacionado com a sociales. participação Y justamente social e en os este último determinantes punto sociais. E nesse hago la último invitación ahorita al ponto, doctor eu Vega faço o Romero en convite Colombia, agora do a Dr. doctor Vega Vega Romero da Romero, Colômbia, una pregunta é, justamente sobre estas uma estructuras, pergunta ¿no? que justamente sobre promueven essas estruturas que la coordinación promovem a intersectorial, ¿no? entre coordenação diferentes intersetorial sectores entre diferentes para poder setores, abordar para los poder determinantes abordar sociales y os determinantes cumplimiento sociais e de efectivo, cumprimento digamos, de las políticas y efetivo planes en de atención políticas e primaria de la planos de salud. atenção primária à saúde. Desde su experiencia, ¿no? Da sua ¿Cómo ha experiência, funcionado la como Comisión funcionou Intersectorial a de Salud Comissão Pública Intersetorial de como Saúde espacio Pública efectivo para la como coordinación y espaço seguimiento de efetivo para a planes nacionales de salud coordenação e pública acompanhamento y do Plano Nacional especialmente de en la Saúde gestión de los Pública, e determinantes sociales de especialmente la a salud? Si gestão nos dos puede determinantes compartir sociais da saúde? sobre esa experiencia, muchas Se gracias. o senhor pode compartilhar a sua Natalia, experiência, muchas obrigado. gracias por la invitación. Obrigado Saludos a pelo los convite, compañeros y cumprimentos compañeras aos que me companheiros e acompañan en este companheiras panel que y, me por supuesto, acompanham nesse painel a e, é todas las claro, personas a que nos todas as escuchan y pessoas que que nos dialogan de algún modo escutam con nosotros. En salud. De los proyecto muy particular creado en Argentina, en todo el país, que se denominó Laicrimpo. A su país memoria, que estas reflexiones y este diálogo tripartito. eu faço essa reflexão Su pregunta me pela sua llama la atención memória. A poderosamente sua porque pergunta me chama a atenção si partimos poderosamente, de porque la se Declaración de partimos Amata, da la acción declaração intersectorial no fue concebida de a, para que o pudiéramos resolver problemas como las intersetorialidade não foi desigualdades sociales en concebida salud. como as Y desigualdades hoy los em desafíos saúde, e hoje la os crisis desafios ecológica y el cambio climático da que se crise ven cada ecológica día e a mudança climática, sin que procesos sem de que cambio fundamentales pudieron processos de darse en las mudança econômicos sociales. e sociais. La atención primaria A en el atenção campo de la primária acción intersectorial, no que campo algunos da ação compañeros en América Latina intersetorial, también denominan na América Latina transectorialidad de denominam las acciones en el cuidado transsectorialidade integral de la salud. das ações do cuidado da No era una saúde. cuña o un Não, eslogan o una moda. não era Al poner en slogan práctica ou uma desde los moda, ao gobiernos colocar em y prática nos desde el sector governos salud, los e ministerios, no para setor decir de saúde, nos que ministérios, debemos enfrentar para desafíos dizer que muy devemos graves y enfrentar muy desafios poderosos muito en el graves e marco, por muito ejemplo, poderosos, no marco, de por las condiciones de exemplo, vida de poblaciones das condições de empobrecidas, vida de que son la populações mayoría empobrecidas, de que são a nuestros pueblos maioria en la región, dos nossos sin que povos na entendiéramos região, que estos sem que procesos entendêssemos a que esses veces encarnados en processos, políticas às públicas, vezes,
em políticas públicas ou em ações temáticas orientadas a temas relacionados com doenças ou a problemas mais amplos relacionados com a saúde não poderiam ser desenvolvidos. Voltar a palavra nas dinâmicas estruturais de mudança da nossa sociedade e o conteúdo das políticas de saúde. Mas o que nós observamos é que devemos formular políticas intersetoriais sobre estruturas socioeconômicas e políticas que não se movem. E é claro que, como os moinhos de vento, nos fragmentamos. E há realidades que não podem ser transformar as condições de vida dos povos. Temos que melhorar as condições de vida dos povos, transformar as condições sociais para melhorar as China e Mas é realmente importante fazer transformações que permitam viver bem com a natureza. Na Colômbia, a Colômbia tem um processo que impulsou o que chamamos de governo do câmbio. O governo do câmbio, das mudanças, está enfrentado com barreiras muito grandes para fazer possíveis as transformações. Não conseguimos ainda fazer uma reforma do sistema de saúde, que é tudo contrário das possibilidades de fazer ações intersetorial efetiva no nosso país. É um sistema de saúde privatizado, os valores e interesses privados batem com ideias fundamentais da sociedade, dos povos. Acho que isso não merece discussão nenhuma. É uma realidade histórica que a gente viveu e que enfrentamos a cada dia. Não foi possível garantir que a reforma que melhoraria substancialmente as condições de vida das populações adultas seja avaliada, seja garantida, confirmada pelo Congresso. Não conseguimos uma reforma integral dos povos que sabemos que mudaria a vida de milhões de pessoas que trabalham no campo, que são justamente quem tem as piores condições de vida dos nossos países. E assim eu poderia enumerar muitas iniciativas de câmbio, de mudanças que não foram possíveis de materializar. Por quê? Porque, claro, tem poderes econômicos e poderes políticos contrários à ideia de câmbios, de mudanças a favor de quem deve melhorar seus níveis de vida para ter melhor saúde. Essa é a realidade política, a realidade econômica, sem a qual não conseguimos entender que, mesmo sendo criada essa Comissão de Determinantes Sociais sobre Ações Intersetorial que chamamos desde há vários anos na Colômbia, os planos de sinais de saúde pública, mesmo com isso, não vemos mudanças de fundo na realidade. Não vemos que a saúde pública tenha ajuda na Colômbia, como muitos dos países da Latinoamérica não têm, porque as políticas de saúde pública são marginais, não são centrais. São desenvolvidas por um setor público profundamente debilitado, enfraquecido, quase que condicionou as lógicas privatizantes. E isso foi muito difícil para que todas as racionalidades de políticas privatizantes façam efetivas ações que realmente confrontem aqueles processos de determinação social que fazem que as pessoas vivam em condições de pobreza, desigualdade, tudo isso
pior estamos com a frente a crise eso. Yo creo que se ha climática. hecho el mejor esfuerzo de este Se gobierno, fez pero um maior esforço nesse infortunadamente no governo, hemos mas logrado todavía superar lamentavelmente las ainda não barreras que tivemos, impiden que não esos conseguimos esfuerzos superar as barreiras sean que efectivos. impedem que os esforços sejam Ok, Vega Romero, efetivos. muchísimas gracias Muito por esas obrigada, reflexiones, ¿no? Yo creo que doutor, este reporte regional pelas presenta refeições. una Acho que esse relatório regional dá um olhar panorámica de cómo se organiza la atención panorâmica primaria de de la como é organizada a salud atenção en primária da estos países de la saúde región y cuáles son las nesses políticas países que da existen. região e quais são Pero a as lo largo de las políticas que existem, intervenciones de mas los ao longo das panelistas como que se han intervenções venido dos resaltando painelistas se temas que de foram alguna destacando manera elevan, questões ¿no? que Profundizan en talvez lo que en elevam, este reporte aprofundissem se o explica, que o ¿no? Desde las perspectivas, digamos, relatório, de la desde política as y de los componentes de perspectivas, política y de desde o capacidad componente de institucional que política, influyen sobre el enfoque de capacidade atención primaria de la institucional do salud. enfoque de atenção primária da Fuerte énfasis saúde, también en los aspectos de forte participación ênfase comunitaria, tanto na por parte de participação nuestros comunitária por panelistas como parte también en el chat. El dos elemento panelistas, também no intersectorial, chat, ¿verdad? Con esta o elemento necesidad no intersetorial solamente de com a cambios de necessidade não política, só de como usted nos mudanças nas mencionaba, políticas, sino como también de las falou, condiciones mas também das estructurales condições y también estruturais, mucha mención sobre e el tema de também recursos menção sobre os humanos recursos para la humanos salud. para a En saúde. este último punto, quizás Nesse último quisiera hacer ponto, como un poco talvez de gostaria de cambio, fazer um digamos, pouco en de esta dinámica para profundizar sobre este tema, ¿no? mudança na Y dinâmica aprovechar su para participación para aprofundizar nesse preguntarle tema e acerca ¿no? palavras A la sobre o hora de componente fortalecer e la a atención mudança do primaria de la paradigma salud para y fortalecer a promover atenção un primária da enfoque saúde e integral central en promover las um enfoque personas. integral central às Desde su pessoas. perspectiva, ¿no? ¿Cuál Desde a es el sua rol y la perspectiva, importancia de los qual nuevos você acha que seria a programas de importância, especialización o en medicina papel, familiar y a importância comunitaria do papel y los para a medicina programas familiar también e de comunitária e os educación programas também continua de para recursos educação humanos de la contínua para salud en recursos la humanos da consolidación de saúde este na modelo consolidação integral de atención consolidação do primaria de la modelo salud. integral de atenção primária de saúde? Quiero partir de dos elementos que me parecen Bom, claves gostaria en la de atención primaria. Primero, partir la de atención dois primaria elementos que acho es chave. Primeiro, a intensiva atenção en primária recursos é humanos. intensiva em Es recursos decir, humanos. Quer necesitamos dizer, mucho precisamos personal de salud muito para pessoal de poder saúde para llegar poder a las chegar comunidades, às a las personas, a comunidades, las às familias, a pessoas, los às territorios, famílias, aos especialmente territórios, aquellos en peores especialmente condiciones sociales y aqueles em económicas. piores Necesitamos condições sociais e una enorme econômicas. cantidad de recursos humanos, Precisamos de uma pero no enorme solo quantidade de recursos este es humanos, un mas tema não, cuantitativo, es não también é só um tema cualitativo. quantitativo, El mas também recurso humano en qualitativo. O recurso atención humano primaria tiene que estar na formado atenção primária tem que de estar acuerdo também a las formado lógicas de la de atención acordo com as primaria. lógicas da Y atenção primária. generalmente E eso geralmente no pasa. isso não Quiero decir lo acontece. siguiente. En Gostaria de dizer Colombia, o por seguinte: ejemplo, na la Colômbia, por cantidad exemplo, a de recurso quantidade humano de formado recurso para humano atención primaria formado para es atenção primária absolutamente é mínimo. absolutamente Son mínimo. esfuerzos que han São sido esforços hechos que casi foram que feitos informalmente, quase no que en el marco de informalmente, una não no política marco de uma estatal política que estatal efectivamente que funcione efetivamente para toda funcione la sociedad para a colombiana sociedade en materia colombiana de formación del toda. recurso Em matéria humano. de informação do Las recurso barreras más humano, importantes as son barreiras mais las importantes contenidas en são los as programas conteúdas de las nos facultades programas das de trabajadores del faculdades, área de la de salud, comenzando trabalhadores por da la área da medicina, saúde, la começando pela enfermería, la medicina, odontología, etcétera, enfermagem, etcétera. odontologia, Estos etc, programas etc. generalmente son Esses programas programas geralmente são tradicionales, programas tradicionais, muy ajenos a las muito lógicas de la alheios atención às primaria en lógicas de sí, atenção primária em profundamente saúde, biomédicos centrados en la profundamente enfermedad. Eso biomédicos lo sabemos. centrados na Y doença. no ha sido Isso a posible gente sabe, remover não foi possível tirar esos contenidos esses de conteúdos formación del recurso humano de desde las formação do facultades de recurso humano medicina, desde as no en las faculdades de medicina, especializaciones, não nas simplemente, sino en los especializações pregrados. Es unicamente, que mas el também no personal de salud pré-grau, para hacer é que atención o pessoal primaria de saúde, en para salud, fazer tiene que atenção ser primária em saúde, formado tem que ser desde el pregrado formado y no desde o simplemente en las pré-grado e não especializaciones de salud simplesmente familiar nas o especializações de saúde actividades de familiar educación ou continua atividades de educação virtuales que contínua son generalmente virtuais, la mayoría
que são geralmente a maioria delas, não porque se constitui uma estrutura mental dada desde as próprias faculdades, que não permite que essas mudanças que a gente sejam feitas efetivamente. Não há como fazer atenção primária com uma maioria de profissionais da saúde trabalhando com uma lógica contrária à atenção primária. É muito difícil. Nós moramos na cidade de Bogotá, sendo eu secretário de saúde, é muito difícil. Mas, além disso, é muito difícil que esse pessoal possa, se não pode, desde os currículos da Faculdade de Medicina, transformar no processo educativo do pré-grau, poder mudar depois, quando as condições de emprego in- excluem de qualquer processo formativo aqueles que não estejam contratados a tempo completo. É a experiência que a gente vive. A maioria do pessoal de saúde é contratado com o que a gente chama de trabalho a tempo, Pato Fidelis falou no relatório, a tempo definido, quer dizer, por prestação de serviços. Mas se são contratados por prestação de serviço, qualquer investimento público é considerado ilegal. Então, não pode ser fazer informação desse pessoal de forma explícita. É uma barreira na política laboral do país que impede que tenha uma mudança no fundo extenso no recurso humano que temos. E outro problema que, claro, temos é que quando você consegue formar um grupo de profissionais usando estratégias que violam, inclusive, a lei para poder consegui-las, tem uma alta rotação de população, porque o pago não é adequado e as pessoas procuram opções de vida e de trabalho para cada vez melhores, só porque politicamente se reduz a rotação de pessoal no campo. Então, são fatores muito complexos. Além disso, gostaria de destacar que a quantidade de profissionais da saúde da Colômbia é menos do que a metade do existente em muitos países da América Latina. Por exemplo, Argentina, Uruguai. Então, a relação trabalhador da saúde, população é absolutamente pequena. Então, precisamos de uma revolução política de recurso humano, não só orientada a aumentar exponencialmente a quantidade de pessoal de saúde, mas também mudar de forma fundamental a concepção de formação de pessoal de saúde. Quando a gente não tiver isso, não podemos investir recursos em atenção primária, achando que esse pessoal dará resultados importantes, mas não conseguiremos se a mentalidade, as capacidades, as habilidades não correspondem aos princípios e os valores da atenção primária à saúde. Doctor Roman, muchísimas gracias Doutor Romão, por las muito reflexiones en este obrigada tema. pelas suas Gracias refeições. también a los tres panelistas, ¿no? Obrigada por também aos sus aportes y por panelistas pelos estos aportes comentarios que e os profundizan sobre comentários que los contenidos del aprofundizam reporte os regional. conteúdos do Quisiera también relatório agradecer regional. a Gostaria toda também de nuestra audiencia agradecer por sus a nossa comentarios, audiência por pelos seus las preguntas que comentários, han puesto en as el chat. perguntas Invito que nuevamente a colocaram no los chat. panelistas a que Convido interactúen también por novamente os ese medio panelistas a interagir con nesse nuestra médio audiencia y bueno, com nossa especialmente también por audiência, continuar especialmente por escuchando este continuar webinar. Estamos ouvindo esse un poquito webinar. pasados del tiempo, Estamos um pero me pouquinho parece que valió la pena passados de poder tempo, dar el mas espacio acho que valeu a para pena dar o presentar primero en espaço detalle para el apresentar em reporte regional y detalhe después poder escuchar de o nuestros relatório distinguidos regional e poder panelistas. ouvir dos nossos Antes de painelistas. pasarle la palabra a Antes de Ernesto para el passar a cierre, palavra ao nada Ernesto más para queremos recordarles fechar, que la grabación del gostaríamos de evento, lembrar así que también como las a presentaciones y todos los gravação do materiales van evento a e as estar apresentações de disponibles materiais en la estarão página web disponíveis na del página webinar que se web do está compartiendo webinar que está inmediatamente se en el chat. compartilhando no Ernesto, chat. adelante, por favor, y muchas Ernesto, gracias. pode ir, por favor? Muito obrigado, Natália. E como prometi, foi um webinar de luxo. Realmente é um prazer ouvi-los e ver que isso simplesmente um momento de reflexão que nos damos depois de um trabalho absolutamente
se llevó impressionante este, que se fez. felicitaciones, Natalia, por la coordinación Parabéns, técnica y Natália, la pela coordinación del coordenação técnica, webinar. coordenação do Como webinar. siempre, Ligia y Patti, Sempre ha Lídia, sido para mí Pati, un placer foi um escucharlas, prazer compartir con ouvi-las, ustedes estos compartilhar com momentos. vocês Espero esses que se repita. momentos. Y por supuesto Espero también a los repetir. E, amigos, claro, os amigos a também. Román, con este componente de Román, com recursos esse humanos que componente de mencionaba, recursos finalmente son humanos reflexiones que fundamentales. são fundamentais, A Hernani. Hernaldo, cuando ponía Hernaldo, énfasis sobre la como interculturalidad, falou me da parece que son como interculturalidade, ingredientes e que são siempre ingredientes que deben estar sempre presentes en devem un debate con estar estas presentes num características. debate Y a com as Gilberto, características. cuando E o hace mención Gilberto, a lo que quando significa el liderazgo en la fala da construcción de liderança, consensos da políticos, ¿no? construção de Para dar consensos sustentabilidad a políticos, reformas para fazer estructurales sustentável como reformas Uruguay ha llevado estruturais como o adelante. Uruguai Solamente dentro fez. de 2 Só semanas dentro vamos de a duas tener un webinar semanas teremos um con webinar características com parecidas. características Va a ser el 26 de noviembre. Vamos parecidas. a No vinte e presentar un seis de documento novembro, apresentaremos um técnico documento extenso sobre técnico redes integradas de servicios de extenso sobre salud, redes con integradas de participación serviços de de tomadores saúde, de com decisión y participação de expertos tomadas de muy decisões. importantes. Expertos Quiero muito invitarlos a importantes. todos, Gostaria de a los que convidar a están presentes. todos que estão Y nada, presentes. quiero sinceramente Gostaria saludar a todos los sinceramente que han estado presentes. de No quiero dar dejar um de oi a todos os mencionar, presentes, sem sé que por una cuestión de mencionar. tiempo no tuvimos la Eu sei que por oportunidad uma questão de tempo de não dar tivemos más a oportunidade espacio de dar mais a los espaço comentarios en el chat, que fueron aos sinceramente muy comentários no ricos. chat. Nuestra audiencia fue muy, Nossa muy audiência activa, foi digamos, ¿no? muito ativa, Repasando cada uno de los comentarios. Pero bueno, revendo cada a dos todos quiero agradecer comentários. muchísimo por este Gostaria de espacio agradecer y hasta la muito próxima, o colegas. espaço e até a próxima, colegas. Luego, muchas gracias. Muchas Muito gracias. Saludos a todas y todos. obrigada. Abraços Chao. todos, Bien, saludos a todas. todos. Saludos. Chao, Muchas Pati. gracias a todos y todas. Chao, chao. Finalizou